Essa semana, o pastor Jack, da igreja Vintage, compartilhou em suas redes sociais um trecho de um sermão em que ele chega a dizer que Alá, o Deus reverenciado no islamismo, é um demônio. Islamismo demoníaco, adora um demônio. Alá é um demônio. Esse discurso do pastor rapidamente repercutiu nas redes sociais, milhares e milhares de pessoas viram esse vídeo. Uma comunidade islâmica, inclusive, diz que vai processá-lo por intolerância religiosa. E os evangélicos meio que se dividiram. Parte concorda com tudo que ele falou, diz que sim, o Islã é uma religião demoníaca, que Alá é um demônio que engana as pessoas, enquanto que, por outro lado, um grupo menos exagerado busca um certo consenso, talvez até sem saber a verdade, mas evita o extremismo. Nesse vídeo a gente vai tentar esclarecer de forma histórica e bíblica o que é o islamismo e se o islamismo é ou não uma religião satânica, se ela é ou não um demônio em forma de divindade para enganar as pessoas. Mas antes da gente dar sequência nesse vídeo, eu queria te propor um desafio. Se você pode, por gentileza, participa dele comigo aqui, me ajuda nisso. Você pode escrever agora nos comentários respondendo a essa pergunta. Alá é ou não um demônio? Qual a sua concepção sobre isso? Escreve aqui nos comentários apenas sim ou não. Faz isso agora. Por que eu estou propondo isso nesse momento? Porque eu vou começar a explicar o que eu penso e o que a Bíblia mostra sobre isso. E ao final desse vídeo, você e eu vamos saber se a sua opinião mudou ou não, se teve alguma mudança de opinião a respeito do que você pensa. Então, se você acha que sim, Alá é um demônio, escreva aqui, ó, sim, somente isso. Se você acha que não, escreve não. No final, a gente vai ver se a sua opinião mudou ou se você ainda continua acreditando que é ou que não é. Fechado assim? Vamos dar sequência? Bom, para entender se Alá é ou não um demônio, se o islamismo é ou não uma religião satanista, a gente precisa ir para a Bíblia. A gente não vai nem para o Corão, a gente vai para a Bíblia mesmo, para tentar entender um pouco da origem do islamismo. Mas para isso, eu preciso contar um pouquinho da história de um personagem muito conhecido, que com certeza você deve ter ouvido essa história várias vezes, que é a história de Abraão e Sara. Em Gênesis 12, versículo 2, Deus diz a Abraão: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Essa promessa ela é reiterada e ampliada em várias outras passagens, como por exemplo em Gênesis 15, versículo 5, onde Deus diz: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E ele acrescenta: assim será a sua descendência. E você sabe, a partir daí surgiram muitas dúvidas, não só em Abraão como em Sara, porque veja, além da idade do casal, você tem o fato de Sara ela ser estéril, ela não podia ter filhos. E o que acontece? Vendo que a promessa para se cumprir precisaria de um filho para poder gerar, obviamente, essa nação, o que a Sara se propõe? Ela propõe ao marido a ceder a sua serva, a sua escrava Agar, uma egípcia Agar, para que Agar deitasse com Abraão, engravidasse dele, e aí, naturalmente, seria filho de Abraão que poderia fazer cumprir a promessa que Deus havia feito. Pois bem, Abraão concordou. A serva, obviamente, não tinha com que concordar, já que ela era uma escrava. Abraão deita com Agar e Agar fica grávida. E aí surge a esperança de que a promessa de Deus na vida de Abraão poderia se cumprir. Só que quando Agar fica grávida, começa a dar um problema entre o casal. Sara e Abraão começam a discutir. E depois disso, surge um episódio em que Agar foge para o deserto. E no deserto, um anjo encontra ela lá perto de uma fonte e começa a conversar com Agar. E olha o que aconteceu. Quando Agar estava no deserto, um anjo pergunta: o que está acontecendo? De onde é que você vem? E ela fala: eu venho fugida da minha senhora, eu venho fugida de Sara. Olha o que o anjo diz. Isso é em Gênesis capítulo 16, no versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse mais: multiplicarei de maneira extraordinária os seus descendentes. Serão tão numerosos que serão impossíveis de contá-los. Gênesis 16, 10. Alguma semelhança com a promessa feita também a Abraão? Não para por aí. Não para por aí. Olha, escuta bem o que o anjo diz a Agar a respeito do menino que ela ainda vai dar à luz. Os versículos 11 e 12 diz o seguinte: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. O seu sofrimento, sabe? O sofrimento dela, o sofrimento de Agar. Ainda não estamos falando de Ismael aqui. Ismael vai nascer, vai ter esse nome, mas isso é por causa de Agar.
E aí vem o ponto principal desse vídeo e talvez de toda essa explicação. Olha o que o anjo diz a Agar sobre Ismael. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Vamos seguir? Ela volta para a casa de Abraão e de Sara, dá à luz a um rapaz chamado Ismael. E se já havia problema durante a gravidez de Agar, depois que Ismael nasce, o problema fica maior. Mas o problema fica ainda maior depois que Isaac nasce. Porque do nada Deus faz um milagre e Sara consegue engravidar de Abraão. E agora o filho bastardo, que era o Ismael, não era mais necessário, porque a promessa que iria ser cumprida na vida de Abraão se cumpriria, mas através do filho legítimo, sabe? Do Abraão com a própria esposa. E agora, o que acontece? Cria-se uma situação e Agar com o Ismael, jovem, adolescente ainda, são postos para fora de casa e eles têm que sair para o deserto no meio de uma festa. Abraão acaba, como pai, falhando bastante nesse episódio. Enfim, moral da história é que Agar e Ismael são levados ao deserto, são abandonados, são jogados para fora de casa. E é aí que acontece novamente uma importante promessa feita por um anjo, feita pelo próprio Deus a Agar, que é quando Agar, sem ter o que dá para comer o menino, sem ter água no deserto, ela deixa o menino num canto, se afasta para poder não ver o desespero dele, não ver o choro dele. E aí o anjo aproxima-se dela e diz o seguinte, em Gênesis 21:18. Levanta o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. De novo, Deus confirma a promessa feita a Agar lá atrás. E depois desse episódio em que Deus reafirma a promessa de que a partir de Ismael surgirá um grande povo, olha o que acontece. Então, Deus abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água. Ela enche o odre e dá de beber ao menino. Sabe, aqui é um episódio que eu não vou me ater muito a isso, mas veja, ela estava ali o tempo inteiro chorando, desesperada, o menino, sabe, morrendo de sede, e ela não viu um poço que tinha ali. Ela precisou que Deus chegasse para abrir os olhos dela e ela vê claramente, é um milagre aqui que acontece. O poço obviamente não estava ali, ela passa a enxergá-lo porque foi uma ação divina. Para você ter noção do nível de cuidado que Deus, e que Deus a gente está falando aqui, do Deus de Abraão, o mesmo Deus de Abraão, que tem agora cuidado com o filho de Agar, que também é filho de Abraão. Vamos em frente. Para concluir essa parte da nossa história, a gente tem a partir de agora Ismael e Isaac. Por um lado, Ismael cresce no deserto e a partir dele surge o povo árabe. O povo árabe é descendência direta de Ismael. Do outro lado, você tem Isaac, que de Isaac gera-se Jacó, e Jacó vem a se tornar, inclusive, o próprio nome de Israel, e a partir daí surge o povo de Israel, as suas tribos e etc. De um lado, os árabes, do outro, os israelitas. Se de um lado você tem o povo árabe, que é um povo grande, extremamente numeroso, do outro lado você tem o povo israelita, também extremamente numeroso, agora você tem claramente uma promessa de Deus que foi cumprida na vida dos dois. Tanto de Ismael, com a sua descendência, tanto com os filhos de Isaac, os descendentes de Abraão, portanto, Israel. Ok? Agora, se por um lado você tem duas grandes nações numerosas na terra, você também tem duas grandes potências. Isso acontece tanto com o povo judeu quanto com o povo árabe. Correto? Você concorda comigo? Não? Deixa eu te mostrar. Não sei se você sabe, mas as maiores fortunas do planeta Terra estão nas mãos de árabes. São os árabes, por exemplo, quem dominam o petróleo no mundo. Isso tem saído do campo do petróleo e ido para diversas outras áreas, como esporte, como tecnologia, como inovação, como ciência. Os árabes dominam tudo no planeta, inclusive investindo pesado na própria agricultura, aqui mesmo em nosso país, aqui mesmo no Brasil. Se por um lado você tem toda essa riqueza nas mãos dos árabes, por outro lado você também tem grandes fortunas, grandes riquezas nas mãos dos judeus. Sabe, além de ter, por exemplo, os maiores bancos, os principais banqueiros do mundo, os maiores cientistas do mundo, como o próprio Albert Einstein, são vários e vários exemplos de prosperidade por parte do povo judeu. Ou você acha que Hitler, por exemplo, perseguiu tanto os judeus só por causa da raça? Não, é por conta da riqueza dos judeus. Bom, nós já numeramos aqui
o quão numerosos seriam os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Todos os dois lados, tanto de Ismael quanto de Isaac, obviamente são descendentes de Abraão. Correto? É óbvio, é o mesmo pai. Nós já falamos aqui o quão próspero essas nações, essas descendências são. Tanto os árabes quanto os israelitas, certo? Já falamos o quanto de dinheiro que eles possuem. Bom, agora, se eles têm um enorme número de descendentes dos dois lados, se são uma enorme potência econômica também dos dois lados, é natural que cada um dos dois lados tenha a sua própria religião, correto? E aí você tem dos israelitas, que eu já falei agora há pouco, os judeus. Por outro lado, você tem a religião dos descendentes de Ismael, que vem a ser o Islã, o islamismo. Você tem os muçulmanos. E quem é adepto ao islamismo se chama muçulmano. Correto? Agora, vamos fazer o caminho inverso. Você tem o islamismo e você tem o judaísmo. Cada uma dessas religiões pertence a um povo. Que povo é esse? Os descendentes de Israel, que é Jacó, são os israelitas, e do outro lado os descendentes de Ismael. Correto? Ismael é filho de Agar, que recebeu uma promessa de Deus que tudo isso aconteceria, né? Que tudo isso ele teria, uma grande nação, seria uma grande potência no mundo. Do outro lado você tem o pai de Isaac, que é Abraão, que também recebeu a mesma promessa de quem? De Deus. Qual Deus? O mesmo Deus. O mesmo Deus que criou a semente em Ismael de que ele seria uma grande nação, é o mesmo Deus que criou a semente em Abraão de que o filho dele daria a ele uma grande nação. De que de Israel viria uma grande nação. Entende? Então, qual a lógica de dizer que o Islã é uma religião demoníaca? Qual a lógica de dizer que Alá é um demônio? Se pela lógica, Alá é o mesmo Deus que eu e você acreditamos. É o mesmo Deus. É exatamente o mesmo Deus que eu e você acreditamos. O ponto aqui é que são nações diferentes, que cresceram com culturas diferentes, que cresceram de um jeito diferente, criado por pessoas diferentes, e que, portanto, não faz sentido você dizer que são demônios. Mas eu quero voltar e repetir um versículo que a gente leu agora há pouco, que talvez agora se encaixe, agora faça sentido na sua cabeça. Olha o que diz. Gênesis 16, e os versículos 11 e 12. Você está grávida e terá um filho, disse o anjo Agar, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. E agora diz assim, presta bastante atenção no que diz o texto. E segue. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E é por essa razão que há uma guerra santa há séculos, entre o islamismo e o judaísmo. E o cristianismo entra aí nessa história exatamente porque a gente segue, embora não sejamos judeus, mas acreditamos no Deus dos judeus. Entende? Então é por isso que há essa percepção. Querendo ou não, como eu falei, embora não sejamos judeus, nós somos igualmente irmãos dos muçulmanos, porque descendemos do mesmo pai, o pai Abraão. Eu poderia falar sobre Maomé, e Maomé só confirma exatamente isso. O profeta Maomé, tão reverenciado pelo islamismo e tão criticado pelos cristãos e pelos judeus e por qualquer outra religião, é um descendente direto de Ismael. Então, por essa razão, não faz sentido você imaginar que o islamismo, uma religião extremamente próspera no mundo, próspero, digo, inclusive em números, mais de 1 bilhão de adeptos em todo o mundo, só em São Paulo tem mais de 1 milhão de muçulmanos. Acreditar que essa religião é uma religião demoníaca, é uma religião satânica, que Alá é um demônio, é desconhecer completamente da história ou da própria Bíblia. Alguém que fala isso carece de sentar e estudar a Bíblia. Sabe, virou moda no Brasil você lacrar com tanta coisa. Agora, lacrar com a fé dos outros, lacrar com aquilo que o outro acredita, você acha que é justo isso? Faz sentido parar de pregar a palavra de Jesus, que é o Jesus que a gente acredita, para dizer que Alá é um demônio?
Isso vai acrescentar em que na vida da igreja? Isso vai ajudar a converter quem? Quem é que vai para um culto e ouve alguém dizer: ah, mas a pombagira é um demônio. Ah, mas Alá é um demônio. Tá, mas isso vai acrescentar em quê para converter aquela pessoa? São as pessoas que defendem esse tipo de comportamento, esse tipo de discurso. Bom, e se você concordou com isso, se você acreditou que isso estava correto, eu queria te dar a oportunidade de comentar de novo, conforme foi o seu comentário no início. Você ainda continua achando que o islamismo é uma religião satânica? Você ainda continua acreditando que Alá é um demônio? Ou seria Alá o mesmo Deus em quem nós acreditamos? Ou a quem nós servimos? Bom, eu quero ver agora o que você vai comentar nos comentários, qual a tua opinião, se mudou, se não mudou, se ainda continua achando que Alá é um demônio, se você acha que não e você já sabia que não era. Comenta, e agora eu quero me sentir no direito de te pedir inclusive o like, né? Se você aprendeu alguma coisa hoje, eu acho que eu mereço pelo menos te pedir isso. Dá o teu like aí e ajuda o nosso canal. Agora, se você quer mais conteúdo nessa linha, a gente vai estar sempre buscando aqui esclarecer algumas dúvidas. Aí é só você se inscrever neste canal, se inscreve, ativa a notificação, e aí quando a gente publicar um conteúdo novo, você vai ser sempre o primeiro a saber. Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Manda para as pessoas aprenderem também. Um grande abraço e até breve.